Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite. Todos nós aliviados estamos pelo fato do Vasco da Gama ter permanecido na Série A. E olha, as coisas no Vasco parecem que estão mudando. Hoje, uma limpa no departamento de futebol do Vasco da Gama, algo que a gente já estava cobrando, exigindo da SAF Vasco há muito tempo, e parece que agora eles entenderam a grandeza do Vasco da Gama. A gente vai repercutir muito essa situação aí da coletiva hoje do CEO Lúcio Barbosa, que tocou em 3 pontos ali muito interessantes. Primeiro, ele falou da relação com o Pedrinho, certo? E desmentiu algumas coisas que estavam no ar. Segundo, ele falou sobre essa situação envolvendo a demissão do Paulo Brax. E terceiro, o Abelão também foi para o espaço. Então a gente vai falar muito sobre essa situação aqui. Num dia aí que a gente teve jogador cavando uma vaguinha aqui no Vasco em 2024, jogadores que vocês gostam bastante dele, que é vascaíno, certo? O Vasco já se movimentando aí no mercado. Para isso, o Vasco está aí trabalhando para poder fechar um homem forte do futebol. E vem um nome pesado, a gente vai falar aí sobre os nomes também para vocês. E o Vasco revendo contrato por contrato, porque o Vasco vai querer ganhar mais agora aí no mercado, uma vez que está na Série A, certo? Inclusive, a gente tem novidades com relação ao fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. Então, a gente vai passar tudo aqui para vocês, sem maquiagem e sem sacanagem a partir desse momento. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, hoje o Lúcio Barbosa, CEO da SAF Vasco, deu uma coletiva, ele tocou em 3 assuntos ali. Primeiro assunto que a gente vai destacar é a situação que ele falou sobre o Pedrinho. Ao contrário do que o Edmundo estava dizendo por aí, ele disse que o relacionamento dele com o Pedrinho é de excelência, é muito bom o relacionamento, e a gente viu hoje que o Pedrinho influenciou na demissão do Paulo Brax. Segundo o portal UOL, foi um pedido aí do Pedrinho. Isso é importante, gente, independentemente de quem esteja lá no clube associativo, é quem tem 30% participando também desse processo de planejamento para 2024. Então, se essa matéria for verdade aí, do UOL, cara, parabéns aí, porque é isso que a gente quer. A gente quer uma sinergia entre o clube associativo e também a situação aí da 777 Parques. Bom, e aí o que, que acontece? O nosso CEO, ele foi e simplesmente confirmou o desligamento do Abel Braga. O Abel Braga ficou muito dodói, né? Essa é a verdade, com a demissão do Paulo Brax. Ele achou que foi muito injusto, essa foi a verdade, e já queria um motivo para ir para Porto Alegre. Vai com Deus, Abel. Não deu certo aqui no Vasco da Gama. É um cara aqui que nunca teve compromisso com o Vasco, cara. Quando foi técnico, deixou o Vasco para ir para a França e etc. Agora está deixando o Vasco aí e vem uma pessoa aí simplesmente com mais renome para ocupar a vaga dele, com certeza. Mas a grande pauta da situação foi a situação da demissão aí do Paulo Brax. O Paulo Brax demitido, a gente sabia que o Paulo Brax não ia ficar no Vasco,
embora aí a gente tivesse visto aí jornalistas cavando, né? O Flávio Dias deu uma cavadinha aí para dizer que o amigo dele ia ficar no Vasco, a gente achou essa situação muito estranha, mas a gente não esperava que o Paulo Brax fosse demitido tão rápido assim, porque ontem ele tinha confirmado aí o futuro dele, pegou todo mundo de surpresa essa situação. Então, sai o Abelão, sai o Paulo Brax, o Pedrinho vai participar aí do planejamento para 2024, e o seguinte, né? O Vasco já conversa aí com nomes no mercado. E o nome favorito para poder assumir, a gente já tem dito para vocês há muito tempo, certo? Alexandre Matos, que quem está intermediando essa situação do Alexandre Matos com o Vasco da Gama são duas pessoas. O empresário que trouxe o Ramon Dias, que está fazendo essa ponte, junto com o Zé Comé, que é um amigo pessoal aí, particular do Alexandre Matos. E quando o Alexandre Matos, naquele jogo entre Santos e Atlético Paranaense, ele apareceu naquela live lá do Zé Comé, dizendo que ia ajudar o Vasco, eu falei para vocês, olha, tem alguma coisa nesse angu aí, tem algum caroço, e dito e feito. Então, segundo o portal, segundo o GE, aí, Alexandre Matos podendo pintar aqui no Vasco da Gama. Um nome extraordinário, porra, de consenso comum de todos os vascaínos aí, e chegando aqui a gente vai ter o melhor, simplesmente o melhor gerente de futebol do Brasil. Um cara que foi campeão no Atlético Paranaense, foi campeão no Cruzeiro, foi campeão no Atlético Mineiro, foi campeão também no Palmeiras, então é multicampeão. O Vasco está contratando o melhor. A gente sabe que tem um interesse aí também por detrás aí do Corinthians, certo? E também do Internacional. Mas as negociações com o Vasco da Gama estão próximas aí de ser finalizadas aí com o Alexandre Matos. O Vasco, por trás ali, corre dois outros grandes nomes, que é o Juninho Paulista, que trabalhava na CBF, está trabalhando, melhor dizendo, aí na CBF, na seleção brasileira, e também o Rodrigo Caetano. Então, esses são os nomes aí, mas está mais com o Alexandre Matos. Fato é que, meu irmão, se chega a trefisa aqui no Vasco com o Alexandre Matos, meu irmão, eita, meu Deus do céu, aguenta o Vasco da Gama aí no ano que vem, porque coisas boas vão vir. E eu estou falando isso, gente, sem politicagem, porque eu nunca vi o Alexandre Matos brigar para ser rebaixado. O Alexandre Matos, o Vasco vai brigar e para coisas muito maiores aí, sem dúvida nenhuma, certo? Sobre a situação aí da reformulação do elenco do Vasco, hoje a barca aí, alguns jogadores já terminaram o contrato, dificilmente vão renovar o vínculo, que é o Sebastião Ferreira, Bambu e o Alex Teixeira, certo? Hoje, na parte da manhã, surgiu a notícia que o Rincon, jogador lá do Santos, né, não deve ficar lá porque tem um salário muito grande para jogar a Série B. O Vasco está interessado nesse volante aí, da equipe do Santos Futebol Clube. E eu quero passar duas informações aqui com relação à situação de reforços, tá? A situação do jogador Alan, tá? O Alan está tentando uma rescisão de contrato lá no Alvanda, tá? Do mundo árabe, para vir para o Vasco da Gama. O contrato dele termina agora em junho, certo? Ele já pode assinar um pré-contrato. Estou olhando bem no olho de vocês, tá? Para poder passar essa informação sem maquiagem e sem sacanagem para você, torcedor cruzmaltino. Então, o Alan podendo pintar aí. Agora, quem pegou fogo hoje, porque o pessoal começou a fazer hashtag hoje pedindo jogador, cara, certo? Porque o Davidson, né, que é um xodó aí da torcida do Vasco, né, o Davinho, deu parabéns aí pro Vasco aí nas redes sociais e, meu irmão, o pessoal começou a colocar lá no Instagram do Davidson, fica no Vasco, né?
Daverson é muito Vasco, né? Então, o pessoal pedindo Daverson no Vasco da Gama ano que vem, né? Para ser aquele cara ali, para ser a sombra do nosso pirata ali do Vegete. Agora, a situação também envolvendo aí os contratos, né? Na parte da noite vou falar muito sobre isso. A SAF vai rever todos os contratos do Vasco da Gama, certo? Alguns contratos que estão defasados, alguns desses contratos que foram assinados ainda na época da gestão do Alexandre Campelo, como é a situação da Capa, tá? Então, hoje a Capa paga para o Vasco da Gama cerca de 4 milhões de reais e a gente pode ter aí um novo fornecedor de material esportivo para o próximo ano. O nome não agrada, né? Essa situação aí da Capa não agrada a SAF, esse contrato. É um contrato aí que o Vasco recebe apenas 4 milhões aí, e isso vai ser revisto aí nos próximos dias aí, certo? A gente não sabe se vai ser Nike, se vai ser Puma. Teria uma proposta já desde o ano passado da Castori, o Vasco ser o carro-chefe aqui na América do Sul, né? Uma empresa aí que já patrocina aí, por exemplo, o Genoa, entre outros clubes aí da 777 Partners. Então, a gente passa essa situação aí para vocês, certo? E agora, né, cara, o Vasco da Gama aí brigando por coisas maiores. E essa situação da chegada do Alexandre Matos é uma vitória desse canal aqui. Porque tudo aquilo que a gente falava que estava de errado e que está de errado está se consertando aí. E isso é muito bom para o próximo ano. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E não perca a nossa live das 21h30, que está imperdível. Valeu. Tamo junto.